Começou a gravar agora. Então, eu agora vou compartilhar aqui a nossa tela para vocês poderem ver a apresentação. Fiz a apresentação aqui em cima do aqui, para o que ela ser matuta. E pronto, pessoal. Então, olha só. Só pedindo para entrar. Então, eu vou aproveitar e agradecer-lhes mais uma vez aqui agora na gravação, pela confiança de vocês e compartilhar a tela para a gente poder assistir bem legal a nossa apresentação. Tá todo mundo vendo aqui? Todo mundo conseguindo ver a tela. É o seguinte, olha só. A criminologia, para quem não estudou, ela é algo que é essencial. Eu imagino que quem tenha. Então, quem já teve algum contato com o direito penal, com as ciências que gravitam em torno do direito penal, sabe minimamente o que é criminologia. E a criminologia, ela é uma das ciências que são acessórias ao direito penal. Ela está no rol das ciências criminais, chamadas. Então, existe o direito penal, que é a parte do direito que está preocupada em definir crimes, combinar penas, e nós temos as ciências que são acessórias. Dentre elas, nós temos essa nossa aqui, que é a criminologia. Certo? Muita gente confunde a criminologia com a criminalística. Veja, essa confusão, ela às vezes é muito comum, né? E eu até coloquei no nosso material uma diferenciação muito simples dessas duas ciências. A questão da criminologia é isso que a gente está vendo hoje, é o que a gente vai ver hoje, que é uma ciência multidisciplinar que busca explicar o fenômeno criminal, as causas, as consequências, a reintegração do delinquente à sociedade, tudo isso. A criminalística, ela é o uso do método científico para que a gente consiga chegar na comprovação da existência de um crime. É o que a gente vai ver, por exemplo, amanhã, na imersão. Você comprova que aconteceu um determinado crime através da criminalística e da medicina legal, que a vítima foi uma pessoa. Mas, por conta que as palavras são muito parecidas, acaba que muita gente confunde. As palavras são parecidas, o começo da palavra é parecido, então muita gente acaba com essa confusão. Aí, até um parêntese, antes de a gente continuar. Caso vocês precisem tirar alguma dúvida, podem simplesmente abrir o microfone e perguntar. Não tem problema nenhum. Eu vou estar aqui para tirar qualquer dúvida de vocês sobre esses assuntos. Então, vamos lá. O que é criminologia? Perceba. A criminologia, ela é algo que é intrínseco até mesmo à nossa vida. A gente que está lá no nosso grupo, a gente faz estudos de criminologia diariamente. E às vezes nem se dá conta disso. Porque a gente sempre tem uma necessidade, enquanto ser humano, de compreender por que o crime aconteceu. Por exemplo, a primeira coisa que a gente vê, se a gente escuta falar de uma casa de um vizinho que foi assaltado, de um casal que a gente conhece que teve uma discussão, a gente tem que entender, poxa, por que isso aconteceu? Como foi que isso pôde acontecer? Isso é justamente algo até mesmo, eu diria, da natureza humana. E a natureza humana, ela tem esse caráter inquisitivo. Só sentar aqui uma pessoa. A própria natureza humana tem esse caráter inquisitivo. E tentar buscar as razões por trás de determinados acontecimentos. Então, é aí onde se insere a criminologia. A gente sabe que essa nossa necessidade de compreender os porquês
das coisas, ela passa pelo início da criminologia. E aí, então, é que ela surge como uma ciência, que tem até na nossa apresentação aqui, que ela é uma ciência autônoma, empírica e interdisciplinar. Cada uma dessas três características nos mostra nuances importantes dessa ciência. Primeiro, ela é autônoma. Dizer que ela é uma ciência autônoma significa dizer automaticamente que ela possui o seu lugar na grade de conhecimento humano. Ela possui o seu lugar dentro da miríade de conhecimento humano. Ela é, de fato, uma ciência. Tem gente que tem isso na faculdade, na graduação, na pós-graduação. Existem pós-graduações, mestrados na área de criminologia. Ou seja, ela é uma área da ciência. Segunda característica, ela é empírica. O que quer dizer empirismo? Quem já fez um mínimo de filosofia do direito, sabe o que é empirismo. Empirismo é o contato com o real. Ou seja, a criminologia empírica que ela necessariamente tem um contato direto com a realidade. Isso é óbvio. Nesse nosso primeiro encontro, nós vamos ter aí os primeiros pontos importantes da criminologia, mas em nossos próximos encontros que vão acontecer, e adianta vocês, serão todos gratuitos e com material, a gente vai ter a análise de teorias criminológicas mais modernas, que tentam explicar alguns fatos que acontecem no plano do real. Ou seja, ela volta os seus olhos, inevitavelmente, para a realidade. Terceira característica, ela é interdisciplinar. Dizer que é interdisciplinar significa dizer que ela agrega conhecimentos de outras áreas. A criminologia, ou quem se propõe a estudar criminologia, necessariamente vai ver alguma coisa de psicologia, vai ver alguma coisa de direito penal, política criminal, tudo isso que são áreas do conhecimento que ajudam a explicar o fenômeno criminológico. Por exemplo, existem crimes que são explicados biologicamente? Existem. Existem crimes que são explicados socialmente? Existem também. Só permitir que existem crimes que são explicados economicamente, acontecem por conta da economia, existe também. Ou seja, ele pega conhecimento de várias áreas para poder chegar e construir o seu próprio saber. Então, olha só, de onde é que vem a palavra criminologia? A criminologia, como tem até no nosso material, ela é uma junção da palavra crimen, do latim, e do grego logos. Basicamente, estudo do crime. Mas a etimologia, ela só dá a noção do que, de fato, a criminologia estuda. A gente vai ver, ao final desse nosso encontro, que ela tem 4 objetos de estudo. O crime, o criminoso, a vítima e o controle social. É basicamente isso que a gente estuda na matéria de criminologia. Essas 4 coisas. E óbvio. Opa, Sérgio, diga lá, Serginho. Levantou a mão. Alô? Oi, oi, oi. Opa, diga lá, meu velho. Pronto. Deixa eu só tirar essa dúvida. A criminologia, do jeito que você falou aí em relação ao empirismo, é aquele que praticamente não tem como a gente aprender sem ver algumas imagens, com certeza chocantes, não é isso? Que a gente tem que colocar para Sim, algumas pessoas porque às vezes entender, porque assim, não tem como você aprender criminologia sem ter as imagens ou vídeos impactantes, né? Que foi um caso que aconteceu alguns dias atrás. Eu estou só colocando para as pessoas realmente entender e saber de você. Não tem como aprender só na palavra, tem que ter a visual também, né? assim, com relação a, por exemplo, a gente às vezes precisa ter acesso a uma imagem chocante. Só abaixar aqui. Por exemplo, a gente escuta falar de, por exemplo, um assassino em série. Vamos imaginar.
Aqui no Brasil nós já tivemos assassinos em série, né, que entram no conceito, por exemplo, de assassinos em série. Inevitavelmente, isso, eu falo inevitavelmente no seu sentido literal, é inevitável. De você estudar, por exemplo, sobre a ótica da medicina legal, estudar, por exemplo, o padrão de agressão, um padrão de vítimas de determinada pessoa. Então, a medicina Até mesmo legal o corte, né? O corte, o é, tipo de corte que ele faz, é, né? Alguma coisa desse tipo. porque a medicina legal em si, ela integra uma zona ou uma área do conhecimento que ajuda a criminologia. Se a gente, por exemplo, vê um assassino em série que sempre arranca as unhas das suas vítimas, então, o que a gente vai entender, ou que tipo de informação isso traz para nós, enquanto estudantes de criminologia? Eu não digo nem entusiastas, olha o termo que eu estou usando. Estudantes de criminologia, e não entusiastas. Ou seja, a gente busca entender que aquele sinal específico, de arrancar as unhas da vítima, é um sinal que traz uma informação muito importante para a compreensão de um crime. Que esse padrão de comportamento do criminoso, no nosso exemplo, de arrancar as unhas, essa característica dele, ela é um ponto de informação muito importante, que serve para a gente compreender e que não seria explicado por nenhum outro motivo. Né? A detecção, portanto, de padrões. Ou seja, a criminologia em si, às vezes, pede, ou às vezes ela exige, na verdade, que nós tenhamos, eventualmente, contato com imagens fortes por conta da medicina legal. Que a medicina legal, essa realmente ela é inevitável. Tanto é que em muitas faculdades, onde a disciplina de medicina legal ela é optativa, o, o aluno acaba caindo de paraquedas e se assustando. Porque não dá para você ter uma aula de medicina legal sem, eventualmente, você ver uma imagem que choca a maioria das pessoas. É inevitável. Eu quero fazer medicina legal, mas eu não quero ver a foto de uma pessoa morta. Você não vai fazer medicina legal. Agora, isso, obviamente, com um caráter educacional. Né? A ideia é, eventualmente, termos contato com imagens fortes, mas com a ideia de educação. Para a criminologia, ela tangencia, ela bate na criminologia e passa. Óbvio, tem muito mais a ver com a questão da medicina legal, porque essa, como eu falei agora, é inevitável. Você vai falar, por exemplo, de decapitação na medicina legal, é inevitável você ter que ver a imagem de um corpo decapitado, né? Sem a cabeça. Tranquilo? Direito dúvida, não? Vamos lá. Beleza, beleza. Entendido, entendido. Olha só. Então, ela possui essa autonomia, porque ela precisa necessariamente ter contato com essas quatro coisas. A gente vai ver cada uma delas. E ela é, obviamente, por ser empírica, ela é uma ciência do ser. Ou seja, ela tem contato inevitavelmente com o real. Ela possui também método. E método, pessoal, tem a ver com metodologia, né? Método de aprendizado, método de pesquisa. Percebam a característica, uma das características principais da medicina legal, que é justamente o seu empirismo. Obviamente, ela começa da observação. O método criminológico ele vai começar, inevitavelmente, da observação de um fenômeno criminoso. E isso me refere a qualquer um. Né? Uma violência doméstica, como a gente falou agora, um assassino em série, alguma coisa assim. Mas da gente observar e ver um caso de violência e, a partir dele, criarmos ou formularmos hipóteses que podem ou não ser validadas. Por exemplo, a gente vai ver nos nossos próximos encontros que existem teorias criminológicas muito modernas, a exemplo da teoria da anomia, a exemplo da teoria da associação diferencial,
né, da subcultura delinquente, elas explicam alguns crimes, mas nenhuma delas vai explicar tudo. Ou seja, a gente vai validar algumas hipóteses que vão valer para alguns crimes. Hipóteses dessas que são criadas com teorias criminológicas modernas. É óbvio, a gente enfrenta limitações legais e éticas. A gente não pode simplesmente criar, né, mandar alguém praticar um crime com o objetivo de estudar. Aí entra a questão ética da coisa. O crime tem que acontecer na sociedade, para que a gente possa, uma vez que aconteça o evento criminoso, a gente tentar compreender alguma coisa sobre ele. E a criminologia, ela está situada nessa chamada tríade das ciências criminais. O que é isso? As ciências criminais, elas têm essas três grandes áreas: a criminologia, o direito penal e a política criminal. A criminologia, ela é essa que a gente está vendo agora. A ciência do ser, ela possui um método indutivo, experimental, e tem a função principal de conhecer a realidade. O direito penal é uma ciência jurídica, é uma ciência que busca entender a lei, busca entender a lei penal, define tipos penais. Tem coisas, por exemplo, quem aqui tiver nessa nossa reunião, ela não for do direito, tem coisas que parecem crime, mas não são, e tem coisas que não, que às vezes não parecem crimes, mas são. Isso tudo que ele diz é o direito penal. Ele tutela, ele protege bens jurídicos. E temos a política criminal. A política criminal, ela tem um viés transformador. Poxa, como acontece um evento criminoso, eu já sei o que a lei diz dele, e agora eu vou tentar fazer alguma coisa para prevenir uma questão de que o crime piore. A política criminal serve para isso. Serve justamente para que, munido dessas informações, a gente consiga mudar a realidade. Então, a criminologia, ela não é um fruto, não é algo criado agora, não é algo criado muito rapidamente. Ela é fruto de uma longa história. Percebam vocês. Aí fica essa reflexão. O crime, ele é algo que sempre existiu na sociedade, é algo que é inerente ao ser humano. Vocês acham que é ou não é? Vocês acham que uma sociedade perfeita não existe crime? Essa é uma das primeiras perguntas que a gente se faz quando estuda a sério criminologia. Nós não somos os primeiros a nos questionar disso, mas muitos técnicos, muitos estudiosos creem que o crime é inerente à sociedade. Uma sociedade onde não acontece crimes, ela é uma sociedade, pode ser uma sociedade disfuncional. Por exemplo, regimes totalitários que não permitem a liberdade individual não têm crimes. Todavia, a pessoa também não tem liberdade. Então, perceba que o crime é algo quase inerente ao ser humano. E aí, para isso, rapaz, tem muita discussão, né? Que vai até desde antes dos filósofos antes do contratualismo. Mas perceba, a nossa criminologia de hoje, ela não é nova, pois o ser humano, ele sempre buscou entender por que o crime acontecia. Ele sempre buscou compreender as razões que levavam as pessoas a cometer crimes. Obviamente, no começo, como a gente não tinha a ciência que a gente tem hoje, na época da Idade Média, do absolutismo, o crime estava muito próximo da ideia do pecado. Crime era porque também era pecado. Era pecado era pecado roubar, matar. Por exemplo, o que não são os 10 mandamentos, senão um pequeno código de conduta. Você não pode roubar, você não pode matar, você tem que honrar pai e mãe, você não pode cobiçar a mulher do próximo. Isso são pequenas regras. Quem leu a Bíblia e prestou atenção no Levítico, o Levítico é nada mais nada menos que o Código Civil do povo hebreu. São regras daquela sociedade. E quando se falava em crime, na época em que tudo era explicado por Deus, não existia a ciência que tem hoje, o crime era uma manifestação demoníaca. O crime impelia, a pessoa era impelida a cometer um crime
porque ela estava influenciada, ela estava obsediada por forças malignas. Não é à toa que nessa época surgiu a demonologia, o estudo dos diferentes tipos de demônios que fazem as pessoas cometerem diferentes tipos de crime. Entende parte dos historiadores que a demonologia nada mais é do que a fase inicial, a fase larval do que hoje é chamado de psiquiatria. A psiquiatria começou aqui. Às vezes as pessoas, elas estavam agressivas e atentavam contra a própria vida, atentavam contra a vida dos outros. Como não existia ciência, imaginavam que elas estavam possuídas por um demônio. Mas não, isso poderia ser um quadro de uma crise psicótica, tratada com remédio, tratada com terapia. Obviamente, a gente chegou no estado de hoje após muita ciência, após muito conhecimento, após muita revolução das ideias. Mas essa fase, a fase pré-científica, ela tem a sua fase, ela tem a sua importância, ela tem a sua importância porque ela de fato foi um marco na história, quando as pessoas começaram a tentar entender o crime. Óbvio, tem muita coisa ruim que aconteceu aqui. Nessa época, tinha o chamado Maleus Maleficarum. Esse livro, Maleus Maleficarum, outro chamado Martelo das Feiticeiras, ele foi publicado em 1437 por dois monges, que ela era um verdadeiro manual de instruções para caçar bruxas, torturá-las e fazê-las confessar diante de Deus os seus crimes. Então, muitas mulheres que às vezes não se adaptavam à sociedade, mulheres que às vezes tinham um espírito mais livre, que não queriam casar, não queriam ter filho, queria somente viver do jeito dela, era chamada de bruxa e era queimada viva. Nessa época também, o sistema processual era inquisitivo. Ou seja, a Inquisição, até então chamado Tribunal de Santo Ofício, hoje não existe mais Tribunal de Santo Ofício, mas eles criavam provas processuais que eram as ordálias. As ordálias eram provas processuais aceitas como provas processuais que comprovavam se a pessoa estava de fato possuída pelo demônio ou não. Uma delas, a mais conhecida, consistia em submergir uma mulher acusada de bruxaria por um tempo muito maior do que uma pessoa conseguiria ficar. Ou seja, ela teria que provar que ela não estava casada com o diabo se ela passasse 20 minutos debaixo d'água. Arrisco dizer que todos morreram, porque uma mulher da idade média, ela não tinha muita condição de ficar 20 minutos debaixo d'água sem respirar. As ordalhas deixaram de ser provas processuais depois do segundo concílio de Latrão, mas as torturas continuavam. As pessoas eram torturadas para confessar, porque aí tudo se baseava no sistema inquisitivo no processo. Passado esse tempo, nós temos a escola clássica. A escola clássica, ela anda junto com o iluminismo. Quem lembra das aulas de história vai lembrar também que o iluminismo, ele centra tudo na figura do ser humano. Ele traz o que a gente chama em história de antropocentrismo. O homem me refiro ao ser humano, era o centro do universo. Tudo era explicado pela atuação humana, pela razão humana. Desde a arquitetura até mesmo os crimes. Ou seja, no iluminismo, na chamada fase clássica, a culpa dos crimes não era mais do demônio, não era mais um encosto que tinha aí, estava obsediando aquela pessoa. Ele cometeu o crime porque ele queria. A culpa era dele e única e exclusivamente dele. A realidade social, a realidade emocional dele, pouco importava. Ele, de maneira livre e consciente, optou por cometer um crime. Isso, ainda assim, não parece justo. Concorda? Às vezes, as pessoas cometem crimes impelidas por vários fatores. Nem todo crime que acontece exige uma punição. Nós temos hoje em dia, em 2026, situações de legítima defesa, situações de estrito cumprimento do dever legal, situações de estado de necessidade, são crimes que acontecem, mas que não são punidos, justamente porque existiram justificantes. Mas aqui não, aqui na escola clássica não.
cometeu o crime, meu camarada, você vai pra cadeia. Por quê? Todo crime era baseado no livre-arbítrio. E a Andrea levantou a mão. Diga lá, doutora. Não tá saindo o som aqui. Acho que tem que ligar o Pronto, tá ouvindo agora? parecendo. Dentro desse contexto que o senhor está falando, o senhor já se deparou com algum crime, alguma história de crime que não teve uma explicação assim, uma explicação científica, que pudesse explicar a história do crime, a história por trás do crime? Olha, a tua dúvida é sensacional. Obrigado por essa dúvida, de verdade. Mas, olha, veja só. E até a dúvida está fazendo um link com o que a gente vai ver nas próximas aulas. Existem teorias e teorias para determinados crimes. Às vezes um crime ele é explicado por uma teoria moderna. Por exemplo, efeito Lúcifer é uma das teorias que nós vamos ver. O efeito Lúcifer ele explica crimes que acontecem em uma situação desigual. Por exemplo, violência policial. Por exemplo, violência doméstica, onde tem alguém que subjuga uma outra pessoa. Nós temos também, por exemplo, assédio sexual no trabalho, assédio moral, tudo isso são situações em que pessoas normalmente boas cometem atos ruins. Mas chegar em um caso que eventualmente, se eu me deparei com um caso que eu não soube explicar, com certeza que sim. Já quando eu ainda estava, eu cheguei aí um tempo, fiquei um pouco de tempo indo para o local de crime, trabalhando no necrotério, às vezes chegava um crime que a gente entendia assim, poxa, eu não sei o que aconteceu. Sim. Porque, agora, quando a gente tem contato com o crime, e aqui me refiro enquanto profissional da perícia, a gente chega quando o crime acabou de acontecer, ou então quando o corpo foi achado. Essas investigações, às vezes, demoram anos para acontecer. E a gente vai conseguir entender. Só depois de uma investigação mais aprofundada. E a gente já perdeu o contato, mas muitos chegam que a gente não sabe o que aconteceu. Às vezes chega, por exemplo, chegou um cara crivado de bala, não sei o que, aí foi achado num terreno baldio com mais de 20 disparos. Às vezes, a própria pessoa, a própria equipe que vai pegar o corpo, diz, foi executado, falaram lá que ele foi executado, falaram lá que ele estava devendo a um traficante. Então, isso meio que coloca um contexto. Isso daí, né? Então, ou seja, para nós, para nós aqui, me refiro agora a estudiosos de criminologia, entender o contexto é importante. Então, quando muito, a gente tem o contexto e busca explicar. Mas, se eu já vi um crime que eu não consegui explicar o porquê que ele aconteceu, já. Mas já. É casos assim que a gente não entende. Por exemplo, um caso lá que, isso faz muitos anos, de uma mulher que tentou matar o marido e o filho, envenenado. Só o filho morreu, o marido ficou vivo. Não sei o que aconteceu aqui. Não faço ideia. Entendi. Show? Entendi. Obrigado, professor. Mas é óbvio, a criminologia, ela tenta entender. E, ó, às vezes, ela vai chegar num canto e vai dizer, cara, não faço ideia. Ela tenta entender algo que é de uma complexidade, assim, imensa, né? Com essas teorias, às vezes a gente consegue ter, assim, um vislumbre, mas eu acredito que, de fato, realmente tem coisas que nem a ciência explica. Tem coisa que simplesmente acontece. Por exemplo, tem um livro aqui, esse livro aqui, ele fala, eu vou até fazer um vídeo dele depois. Olha a capa dele, assustador. O BTK. Não tô conseguindo ver. Tá vendo ali? A capa dele é só uma máscara. Só uma máscara, né? De um assassino em série muito, muito conhecido americano, BTK, Bind
Torture Kill. Ele mesmo se deu esse nome. Amarrar, torturar e matar, a sigla. Ele era um cara ajudava na igreja, ajudava na obra e passou muito tempo matando gente. Ele de dia era alguém de dentro da igreja e de noite ele matava as pessoas. Por quê? Não sei. Porque ele era maluco. Complicado. Sim, demais. É muito complexo. Pois ó, o Ivani, ele levanta a mão. Diga lá, meu patrão. E aí, professor, boa noite. E aí, meu velho? Oi. Então, professor, eu vendo aí um pouco aí o debate sobre os crimes que são inexplicáveis, eu vejo muito assim também a questão de problemas psíquicos, né? Pessoa com problema psiquiátrico, quer dizer, psíquico é uma coisa, psiquiátrico é outra. Psiquiátrico. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue entender porque existem situações que a pessoa está com um problema e não transmite para a família, e às vezes ela só precisa de um gatilho para fazer algo ruim. E aí, quando ela volta a si, ela olha aquela, entre aspas, a merda que ela fez, e aí, que foi que eu fiz? Tá entendendo? Eu acho que encaixa nisso aí que o senhor explicou. Será que entende? É mais ou menos isso? Cara, com certeza, com certeza. Porque assim, todo mundo tem total capacidade de cometer um crime. Qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa, basta que puxem as cordinhas certas. Né? Ninguém está imune a isso. Qualquer um pode cometer um crime. E eu concordo com você. Às vezes a pessoa ela acumula tanta raiva, frustração, alguma coisa, que em um dado momento aquilo ali tudo sai numa avalanche de violência. Isso com certeza acontece, não tenho nem dúvida. Existem até estudos de psiquiatria forense, de psicologia forense, que em momentos como esse, a pessoa sequer ela é punida totalmente. Por exemplo, não vou nem longe, não. A questão do homicídio privilegiado. Para quem não vê essa disciplina, para quem não é do direito, o homicídio privilegiado é um exemplo de crime aí para outro. Ele acontece, ele é uma causa de diminuição de pena, ou seja, a pena da pessoa diminui, a pena do homicídio diminui, se ele estava dominado por uma violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então, isso daí, o cara, às vezes, tem toda uma carga de frustração e de raiva nele, por seguidas provocações da vítima, até que aquilo ali explode e pode acontecer uma coisa ruim. Em sendo reconhecido isso, há a obrigação de diminuir a pena. Ou seja, isso é inevitável. A pessoa, às vezes, está numa situação tal que, de fato, ela sai totalmente do controle. Ok, mestre. Estamos juntos. E próximo desse jeito também, que quem está falando de uma situação pontual. O cara foi lá e explodiu numa avalanche de descontrole violento. Mas, por exemplo, semelhante a isso, nós temos massacres em escolas. O massacre de Columbine, por exemplo, era também uma situação de muita raiva acumulada, só que com um desfecho jurídico diferente. Se eles não tivessem morrido no massacre de Columbine, eles seriam julgados de maneira severa. Mas, cara, tô dúvida pertinente, como sempre, né? Como sempre. O cara é bom. Enfim, aqui, na escola clássica, a pauta era o livre-arbítrio. Você cometeu o crime que você quis. Pouco importa o que aconteceu na sua vida. Segundo, crime como ente jurídico. O crime passou a ter uma concepção jurídica. Ou seja, passou a ter uma previsão legal. Eles entenderem o que é um crime. E a pena tinha um caráter retributivo. Ou seja, era um mal injusto para devolver, era um mal justo para devolver um mal injusto. Era quase uma linha de montagem para punir as pessoas. Era proporcional ao dano causado. Não era como a pena de hoje. Serve para reinserir ou reintegrar a pessoa na sociedade. Aí, na próxima fase, nós temos a escola positiva. A escola positiva, ela buscou, pela primeira vez na história, buscou entender cientificamente por que o crime acontecia. Óbvio,
Era a ciência da época, com as limitações da época, que chegaram às conclusões daquela época, que hoje em dia estão totalmente ultrapassadas. Esses três distintos senhores aqui que estão na nossa apresentação, eles são os três principais expoentes da escola positiva. O Cesare Lombroso, italiano, jurista e médico italiano, Enrico Ferri, também italiano, que era aluno e genro do Lombroso, e o Rafael Garofalo. Eles três, os estudos têm muita importância histórica, porque foram um pontapé inicial de tentar explicar coisas de maneira científica. Quer dizer, não, poxa, eu não posso punir o homicídio todos do mesmo jeito. Não tem como, não é justo. Tem que entender o porquê aquela pessoa, o que levou aquela pessoa a cometer o crime. Esses três caras que começaram a explicar isso. O Lombroso, por ele ser médico, ele além de jurista ser médico, ele buscou entender o que levava a pessoa a cometer o crime baseado em sua biologia. O grande problema foi que o campo de pesquisa dele foi uma penitenciária na Itália. E até hoje, a população das penitenciárias é uma população marginalizada. Então, tinha um viés que borrou bastante a pesquisa dele. Mas o que acontece? Ele entendia que existem pessoas que têm traços de atavismo, de retrocesso genético. Eu podia entender que aquela pessoa, A, B ou C, estava mais propícia a cometer um crime porque ela tinha sinais físicos nela. Ela tinha um olho maior do que o outro, o olho era desalinhado, a orelha era desalinhada, ele saia medindo o rosto e o corpo das pessoas, e entendia que determinados traços evidenciavam uma inclinação à criminalidade. Eu chamava isso de delinquente nato, a pessoa que nascia com qualidades atávicas, com qualidades que evidenciavam retrocesso. Obviamente, pessoal, não preciso dizer que isso soou muito preconceituoso. Naquela época foi uma polêmica. Imagina hoje em dia. Se um cara formado, médico, advogado, diz assim, olha, quem é assim, a característica tal, o cara é criminoso, ele é delinquente nato. Meu amigo, isso pegou mal. Pegou muito mal. Tanto é que o Henrique Ferri, genro dele, ajudou ele a fazer uma segunda teoria, a mitigar a teoria do homem delinquente. Na segunda grande obra do Cesare Lombroso, que é Crime, Its Causes and Remedies, ele viu que realmente não é aquilo ali, não. O Enrico Ferri, ele entendeu que, na verdade, fatores sociais levavam a pessoa a cometer crimes. Também está errado. Obviamente, Cesare Lombroso estava errado porque ele colocou a culpa no determinismo biológico. Quem tem aquelas características está tendente a cometer um crime. O Henrique Ferri também errou no sentido de colocar a culpa nas relações sociais, como se a realidade socioeconômica da pessoa a compelisse a cometer um crime. Isso também está errado. Tem gente que não é muito abastada, não tem muito dinheiro e passa uma vida inteira sem cometer nenhum crime. E tem gente que nasceu em berço de ouro e comete crime todo dia. Então, não tem muito a ver. O Rafael Garofalo, ele representa a fase final da escola positiva, quando ele quis entender uma parte mais total do crime. Não é só uma questão social, não é só uma questão biológica, é uma questão humana, isso daí. Mas a falha dele é em tentar calcular o potencial criminógeno em números, e não deu. São ciências humanas, então não tem como a gente entender isso daí em números muitas vezes. Então, a escola positiva foi uma fase que negou o livre-arbítrio e começou a entender cientificamente, dando pontapé inicial para o que hoje a gente chama de criminologia. Inclusive, a palavra criminologia foi criada por esse camarada aqui, Henrique Ferri. Termo
criminologia, quem criou foi ele. Então, ou seja, a partir dessas pessoas é que começaram a entender de maneira científica o crime. Aqui um resuminho do Lombroso, né, o que ele entendia, e obviamente não tem nenhuma validade hoje em dia. Né? Inclusive, tem pessoas que tentam entender, mas não dá, porque qualquer conclusão que se tire baseada em antropometria para explicar crime não tem muito sentido hoje em dia. E aí, depois dessa ideia aqui que eles falaram, né, da fase positiva, nós temos as atuais teorias criminológicas que nós vamos ver nos nossos próximos encontros. Vão ser muito interessantes. Então, aqui, nosso próximo ponto, tentar entender quais são os objetos de estudo da criminologia moderna. Primeiro, o delito, o delinquente, o controle social e a vítima. Isso até cai em concurso. Os objetos de estudo da criminologia, quais são? Crime, criminoso, controle social e a vítima. Delito, delinquente, controle social e a vítima. Estuda esses 4 objetos. E em cima desses 4 objetos, nós temos um mundo de coisas. O primeiro deles, o delito. Obviamente, lembra que eu falei no começo. Tem coisa que parece crime, mas não é. E tem coisa que não parece crime, mas é. Isso faz sentido sob a ótica jurídica. Né? Para o direito penal, o crime tem aqui na nossa apresentação, conduta típica, antijurídica e culpável. Ou seja, tendo a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, nós temos o crime. Por exemplo, se alguém matou uma pessoa, como já apareceu na performance várias vezes, um cara que matou 10 pessoas, mas ele tem 16 anos. Quantos crimes ele cometeu? 0. Nenhum crime. Porque o menor de idade não comete crime, ele comete ato infracional. Então, isso não seria um crime juridicamente falando, mas seria um crime socialmente falando. Por isso que é importante a gente dividir. Para a criminologia, a gente considera o crime em seu sentido social, certo? Que é todo ato social ou todo problema social que possui, por exemplo, uma incidência massiva na população. Crimes acontecem de vez em quando. Essa incidência produz consequências ruins, produz sofrimento para a vítima e para os seus familiares, para a comunidade como um todo. Esse crime também tem que ter uma constância no tempo. Ele tem que ter distribuição no espaço. Ele não é só focado numa região, ele é pulverizado. E tem que ter um consenso inequívoco acerca da resposta. Ou seja, todo mundo tem que concordar que aquilo é um crime. Então, aí nós temos a noção de crime para a criminologia. Entendo, é um fato social que causa consequências para todas as pessoas. Outro ponto, o outro objeto que a gente tem, o controle social. O controle social, pessoal, resumidamente falando, é a forma através da qual um grupo social controla o seu comportamento. Por exemplo, se você chega em casa e tira o sapato, deixa ele em cima do tapete do lado de fora, isso é uma coisa que você aprendeu a fazer. Você pede a bênção à sua mãe e ao seu pai, abençoa seus filhos à noite, isso é algo que você aprendeu a fazer, você foi condicionado a fazer, socialmente falando. Se você não fizer, não é crime, não está errado, mas você está submetido a um controle naquele grupo social que chamamos de família. Ou seja, você foi paulatinamente doutrinado, por exemplo, a pedir a bênção ao seu pai e à sua mãe, a somente almoçar na mesa, casa. Então, ou seja, são formas que aquele grupo social controla o seu comportamento. E existem controles sociais que são informais e controles sociais formais. O controle social informal é esse da família. É aquela que é feita por instituições que não servem para controlar. Por exemplo, a família. Imagine que uma família tem
um costume de todo mundo almoçar na mesa. Aí um dos filhos não gosta de almoçar na mesa, quer almoçar no sofá. Aí a mãe e o pai fazem assim: olha, fulano só almoça no sofá, que coisa chata. Demonstra reprovação. Isso é justamente tentar controlar o comportamento daquele filho para ele almoçar na mesa com os pais. Então, perceba que não há um processo, não há um recurso, não há uma multa, não há prisão, não há punição jurídica nem nada. Mas há um controle. A criança quer almoçar no chão, a criança quer descer para brincar com o amiguinho, e você diz: não vai, está de castigo. Isso é um controle social, você está controlando o comportamento dela com aquilo. Já o controle social formal é aquele que é feito por instituições criadas para isso, criadas para controlar. E a sanção aqui não é social, a sanção é jurídica. Aqui nós temos Ministério Público, polícia, órgãos de trânsito, poder judiciário, poder executivo, sistema penitenciário, são instituições que servem para lhe controlar. A gente também estuda isso. Nos nossos próximos encontros, terão uns 2 ou 3 dedicados a controle formal, a controle social formal e informal. Existem teorias terminológicas que focam no controle social informal. Por exemplo, as que buscam explicar os crimes que acontecem em uma situação de facção criminosa. Porque, por exemplo, o que não é o justiçamento da facção criminosa ao punir quem rouba nas áreas, senão um controle informal. O cara que apanha de uma facção criminosa porque roubou numa rua, ele está sofrendo um controle social. Não é um controle social feito pela justiça, mas é um controle social feito por uma facção criminosa. Você percebe que isso tudo tem a ver. E a criminologia estuda isso também. É porque tem teorias baseadas em controle social informal. A exemplo da associação diferencial, a exemplo da subcultura delinquente. Por exemplo, é uma demonstração de cultura o cometimento de um crime. A vítima também é um outro ponto importante para nós. A gente estuda o crime, já vimos, estudamos o criminoso, né, que é justamente quem pratica o crime, o controle social, e a vítima. A vítima, pessoal, obviamente, ela é quem sofre, direta ou indiretamente, a conduta criminosa. Perceba que a vítima nem sempre é somente a pessoa que sofre a conduta. Imagine vocês numa hipótese de sequestro. Extorsão mediante sequestro, a pessoa tem um familiar sequestrado, aquela família toda é vítima, não só o sequestrado. Ou seja, isso daí também é um objeto de estudo importantíssimo para a criminologia. Obviamente, não é só entender o papel da vítima nisso, mas é compreender as repercussões desse crime para a própria vítima. Isso também é fruto de uma longa história. Nós temos uma área, e teremos encontros nessa área futuramente, que é justamente a vitimologia. É um estudo focado na vítima. Como é que ela participou? Às vezes a vítima participa de maneira ativa no crime. É quando a vítima, por exemplo, provoca, quando a vítima tenta matar alguém, essa pessoa reage e mata o primeiro agressor, mata a vítima. Seria uma situação de legítima defesa, mas a vítima participou de maneira ativa no seu próprio crime. A gente também busca entender isso daí. Historicamente, aqui é por uma questão didática, a gente busca entender que a vítima ela teve diferentes graus de importância ao longo da história. No início, a vítima era a grande protagonista da coisa toda. Percebam, quem já estudou direito penal lembra dos períodos de vingança. A vingança privada, primeiro deles. Então, somente quem tinha o dever de responder àquela conduta criminosa era a própria vítima ou sua família. Era uma fase de vingança privada. Naquela questão como existia a lei do talião, né? Olho por olho e dente por dente. Aí fica todo mundo cego e banguelo. É porque realmente a pessoa, somente ela podia se defender. Depois, com o Estado moderno, a vítima saiu do campo do protagonismo e ficou relegada quase ao esquecimento. Lembra que a gente falou historicamente que o livre-arbítrio transformava a coisa toda quase numa linha de montagem? É isso daqui. Ou seja, a vítima não participava em nada da resolução do crime.
era só o Estado. Punia, 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 e acabou-se. Né? Ela era mais uma prova, mais um objeto de prova no processo. Mas, atualmente, principalmente pós-Segunda Guerra, a gente busca o redescobrimento do papel da vítima. Perceba, as vítimas têm direito, hoje, 2026, pela nossa lei penal, a uma indenização. Quem estudou o processo penal e viu sentença, sabe que na sentença do processo penal tem lá, obrigatoriamente, um quanto indenizatório. Já a vítima também passa a ser não só vítima da conduta criminal, mas ela é credora de uma indenização por parte do agressor. E existem correntes, eu tenho um livro até aqui que fala disso, mas ele está perdido em algum lugar desse lado da biblioteca. Qual é o papel do Estado na indenização da vítima de um crime? Ele precisa, ele tem que ajudar ela, ele tem que indenizá-la. Existem correntes que falam isso, que até o Estado tem o dever de indenizar a vítima criminal. Obviamente é uma corrente muito polêmica e muito, muito difícil, mas existem pessoas que escrevem seriamente sobre esse tema. A vítima também passa, pessoal, por processos de vitimização. A gente vai rever isso com maior profundidade quando a gente for falar, quando a gente tiver o nosso encontro de vitimologia. Mas ela passa por uma vitimização primária. Ela sofre impacto direto do crime, no momento do crime. Ela passa também a ser revitimizada pelo próprio Estado. Quando o Estado não responde o que se espera, ele realmente acaba revitimizando a vítima. Quando ele faz a vítima reviver todo aquele processo sofrido de lembrar o que aconteceu com ela. Por exemplo, antigamente, há muito tempo atrás, casos onde a vítima era escrachada até quando chegava na delegacia. Hoje em dia, isso não acontece, não que eu saiba. Outra, vitimização terciária. A vitimização terciária, pessoal, ela acontece com a estigmatização. Uma vítima de violência, uma vítima de uma agressão sexual. Às vezes, a sociedade estigmatizar, não basta do que a pessoa sofreu, ela ainda sofre preconceito da sociedade e das outras pessoas. E, por último, a vitimização quaternária, que é uma exploração sensacionalista do crime. Aqui é uma corrente mais moderna, que evidencia que quando há apenas a necessidade de cliques e de likes e de audiência, você acaba tendo um outro processo de revitimização. Quando você espetaculariza a dor da vítima, sem ser óbvio. Nós estamos falando de uma situação de educação, uma situação educacional, uma situação acadêmica, uma situação de tentar ganhar e monetizar essa polêmica. Também temos, e nós vamos ver isso com maior profundidade, uma classificação das vítimas também. Uma vítima é importante. A vítima pode ser totalmente inocente, como ela não tem participação alguma, não facilitou. Exemplo aqui clássico, bala perdida, vítimas de abuso, tudo isso entra com a vítima totalmente inocente. Tem aquela que é vítima por ignorância, é aquela que foi um pouco imprudente e acabou dando margem. O cara que esquece a chave na ignição do carro, o cara que anda com o celular num lugar perigoso. Tem a vítima tão culpada quanto o infrator, quando a responsabilidade dela é concorrente. Por exemplo, o golpe do bilhete premiado, é um cara tentando enganar o outro, mas os dois são vítimas e autor. A rixa, as vias de fato, agressões recíprocas, tudo isso entra aqui. A vítima, às vezes, ela é mais culpada quando há, por exemplo, uma agressão logo após um caso de uma injúria ou uma ofensa. E o que a gente já falou, a vítima como o único culpado do crime, que é a hipótese de legítima defesa. Que, obviamente, cada um tem os seus pormenores e tem os seus elementos que a gente vai estudar no momento certo. É só para a gente ter mais ou menos uma ideia. E temos também, ainda pensando na vítima, 3 importantes marcos legais aqui no Brasil. Para vocês verem a importância da vítima até mesmo na criação de novas leis. A Lei Mariana Ferrer,
é um grande exemplo disso, que acrescentou alguns artigos ao Código de Processo Penal que dita regras para a audiência de instrução e julgamento. Você não faça ilações sobre o comportamento da vítima, trate a vítima com respeito, evite a questão da violência institucional. E um julgamento recente também, da DPF 1107, em maio de 2024, né, que ela declarou inconstitucional a prática de desqualificar a vítima de crimes sexuais através da exploração de sua vida pregressa. Isso aqui foi por uma questão que houve em uma audiência, já tinha a lei Mariana Ferrer. Mas o camarada colocou a culpa na vítima da sua violência sexual. Ela deu margem, ela só era uma pessoa que ficava com todo mundo. Como assim? Não pode. Você percebe que é algo que vai cada vez dando mais uma importância à vítima. E o Ivani quer falar. Diga lá, meu patrão. A gente vê muito naquelas situações em que certos machistas, né, culpa a mulher por ela seduzir, ou seja, a forma dela se vestir, se ela veste uma roupa e ele culpa ela, olha, ela estava vestida, então me senti atraído e eu fiz isso, culpando ela pelo fato da forma dela estar vestida, dele ter agido daquela forma, né? Ou com uma importunação sexual, até mesmo chegar a um estupro. Uhum. Que é errado, né? Ele como é o culpado disso tudo. Concordo totalmente. Você colocar a responsabilização do crime na própria vítima é um negócio que é grotesco, cara. Por exemplo, teve eu não sei o que foi que eu vi, uma moça teve fotos íntimas vazadas. Alguém entrou no computador dela, entrou no celular, baixou e jogou na internet, num grupo desse aí, a menina com fotos íntimas. Aí um cara comenta, não sei quem foi, comentou, pra que vai tirar a foto assim? Poxa, errado, ela tá errada em tirar foto e o cara não tá errado em invadir o celular dela e distribuir. Acho um negócio que não faz sentido. E perceber, é algo que o cara comenta isso com a maior naturalidade, né? É um negócio complicado. Aí tem esse outro aqui, esse tema 983 do STJ, interessante. Nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, né, Lei Maria da Penha, o dano moral, ele é presumido, dano in re ipsa. Ou seja, presume-se que a mulher sofreu violência doméstica, o abalo psicológico é uma decorrência presumida, juridicamente falando. Ou seja, na hora que a mulher sofre a violência, seja física, sexual, patrimonial, ela também sofre um dano psicológico, que tem que ser ressarcido pelo agressor, por força de uma decisão do STJ. Isso já está confirmado no Código de Processo Penal, mas o dano, no caso, para a mulher, é presumido. Ela pode entrar aí, adentrando um pouco mais profundamente no processo penal, ela pode entrar com ação civil ex-delicto com muito mais combustível. Opa! Nós temos várias vertentes criminológicas, né, também, e nós temos a criminologia queer, nós temos a criminologia verde, que busca explicar os crimes ambientais, os crimes contra a população LGBT. Ou seja, tudo isso tem muito importante. Agora tem uma que se sobressai, que é a criminologia midiática. Hoje, crime é algo que dá muito dinheiro. Não só para o criminoso, mas para pessoas que espetacularizam o crime. Perceba, aqui eu estou falando de tentar influenciar a opinião pública acerca disso, através de mecanismos de estereotipação, pânico moral, populismo. Quem nunca ouviu falar, bandido bom é bandido morto. Cara, não. Bandido bom é bandido preso e que pague a sua conta dentro das regras do jogo. Obviamente, se dentro das regras do jogo existir pena de morte, lamento. Agora, se não existir pena de morte, o Estado não pode fazer isso. Obviamente, a gente agir com o coração, eu vou matar, vou agredir aquela pessoa. Cara, se você está estudando isso juridicamente falando, não é para ter espaço para esse tipo de coisa.
Se você for um jurista, pense como um jurista, e não como uma pessoa, um civil, né, que pode até dar vazão a isso. Pois a criminologia midiática ela pode causar danos extremos às pessoas. Eu trouxe o caso da escola base, em 1994. Né? Falsas acusações de abuso sexual acabaram com a vida e uma vida inteira de trabalho e uma reputação de uma escola. O crime era falso. Nunca aconteceu aquilo ali. Acabou com a vida das pessoas. Aquele caso de uma mulher que foi acusada de ter matado uma criança, foi linchada em praça pública. Nem era ela, a criança estava viva. O caso das bruxas de Guaratuba, que tem um podcast muito bom, Projeto Humanos, que fala, né, o caso Evandro, é o mesmo caso das bruxas de Guaratuba. Ou seja, é algo que a mídia joga e já é aquela pessoa culpada. Calma, meu irmão. A gente vive num devido processo legal, calma. Não tem que ser assim, não. Teve o caso da Boate Kiss também, né, que até mudou a jurisprudência no júri. Né? Durante um bom tempo foram aceitas cartas psicografadas no tribunal do júri. Então, isso vem do caso da Boate Kiss. Então, perceba que a criminologia midiática ela é algo que se sobrepõe sobre as outras vertentes criminológicas. E aí, aquela coisa, concluindo o nosso encontro de hoje, né, a gente tenta entender, ou tentamos entender o que é a criminologia, para que ela serve e o que ela estuda. Né? Para a gente ter o olhar voltado ao social, o olhar voltado à compreensão da realidade, para, no mundo ideal, a gente chegar no que a gente chama de justiça restaurativa, que é aproximar o direito penal daquilo que ele realmente foi feito para ser. Né? Buscar justiça, que nem sempre é a mesma coisa que vingança. Então, pessoal, vou parar, vou compartilhar a tela. Ficou alguma dúvida do nosso primeiro encontro? Primeiro, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu não sei se vocês gostaram, mas eu quero ter esses encontros de vez em quando com a gente aqui. Show, meu garoto, valeu. Mas ficou alguma dúvida? Vocês, algum questionamento, alguma observação, xingamento? Podem ficar à vontade. Só os coraçãozinhos aqui. Professor, perfeita a sua aula hoje aí, certo? Eu estou indo para o 5º semestre do meu curso de Direito, né? Ao qual eu fui seu aluno no semestre passado, e a gente acabou criando uma amizade, né? Além professor-aluno. Uhum. E, assim, sou muito agradecido por fazer parte desse grupo de criminologia. Estou buscando sugar bastante, até porque eu estou namorando com essa área do penal, né? Que chama área criminal. Eu não gosto nem de chamar criminal, eu gosto de chamar área penal, porque penal. A gente estuda o Código Penal, né? Exatamente. Então, a pessoa tem mania de dizer, é um advogado criminalista e tal. Não, é um advogado da área penal. Perfeitamente. Então, assim, eu sou muito agradecido, né, pelo convite, por fazer parte desse grupo. Espero aprender bastante, né, com o decorrer dos encontros. E no que eu puder ajudar, também estou aqui para fortalecer ainda mais a base de estudo, né, e de conhecimento entre todos. Massa. É isso aí. E amanhã a gente está lá no evento, viu? Né? Cara, eu estou ansiosaço para ir, viu? Só o senhor. Pois, cara, muito obrigado pelas palavras, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz com as suas palavras. E também agradecer mais uma vez a todo mundo que veio, ao pessoal que está dando feedback no chat aí. Muito obrigado. Eu quero fazer o nosso próximo encontro daqui a 2 semanas. Né? Vai ser sempre, quero fazer a cada 15 dias um encontrozinho desse para a gente estar sempre renovando o nosso estoque de conhecimento, trocando esses saberes. Aí eu vou... Opa, Bruninho, diga lá, meu velho. Assim, só vou ter entre aspas, um probleminha em questão de dias, né? Porque vão iniciar as aulas e se for continuar os encontros às sextas, nesse horário eu vou estar tendo a disciplina de Direito Civil 4, né? Tô ligado. Não, mas assim, de repente pode ser um sábado finalzinho tarde, não tem problema. Perfeito. Para mim, sábado tá ok. Pode marcar.
Dá certo, dá certo. Até, dá pra fazer até se eu for pra praia. Pra praia, faço lá da casa de praia, dá certo. Ó, ei, tá devendo, viu, a casa de praia? Pois é, não, a gente vai, pô, a gente vai, certeza. A gente vai. Pois, pessoal, então, olha, eu vou parar aqui a gravação, viu? Olha, muito obrigado a todos vocês. Tenham um excelente fim de semana. Até amanhã, para quem vai para a imersão, viu? E a gente se vê. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Vocês são top, top, total. Viu? Muito obrigado por aqui.